Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um capítulo do nosso livro, o capítulo 5, que fala sobre as rebeliões na América Portuguesa. Quando dizemos América Portuguesa, estamos falando sobre o Brasil, que foi colonizado pelos portugueses e permaneceu sob domínio português, mesmo quando houve uma mudança a partir de 1808 e a vida de Dom João VI para o país e transformando naquela época a colônia elevada à condição de metrópole, porque o Dom João fugia lá das tropas de Napoleão Bonaparte na França. Napoleão invadiu Portugal e o Dom João se mandou para o Brasil. Então, o rei de Portugal vem para o Brasil. Aí o seu filho Dom Pedro I fica depois como o imperador do Brasil, quando Dom João volta para Portugal, e Dom Pedro I, com a morte de Dom João VI, vai embora para Portugal para assumir o trono de rei, porque seu irmão lá estava querendo tomar o trono dele. Só por aí a gente já vê que existem alguns conflitos no início da história brasileira. E esses conflitos vão aumentar. Por quê? Porque o Brasil ele conseguiu uma façanha. Apesar do seu enorme tamanho, não houve divisão. O Brasil permaneceu como um território unificado. E esse mérito foi a partir principalmente do filho de Dom Pedro I. Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro depois volta para Portugal e aí fica Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele ficou como regente do Brasil. O pai dele foi embora, ele tinha 5 anos de idade. Então, foi uma situação complicada, com 5 anos de idade para assumir o trono, como é que faz isso, né? Era muito difícil. Então, o que, que o governo fez naquela época? Criou uma regência. Regência eram homens que regiam o país e iam ensinando Dom Pedro II a ter o aprendizado sobre o que ele ia governar. E depois, lá com 14 anos, ele se torna imperador do Brasil. 14 anos, eles deram um golpe lá, que era, só podia assumir o trono aos 18, alteraram a lei, deram um golpe lá, e aos 14 anos, Dom Pedro II assume o trono. E aí fica uma coisa muito complexa, porque o Brasil, sendo muito grande, num período onde as correspondências, a comunicação, o contato entre as, as regiões brasileiras era muito difícil, já que tudo era na base das carroças, dos cavalos, cartas escritas, a maioria da população analfabeta. O Brasil era um país extremamente isolado nos suas regiões do interior, só tinham contatos entre as metrópoles. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, que ainda era mais atrasado que o Rio, Salvador, Recife. Então, só nas cidades litorâneas. O interior do Brasil era totalmente afastado, mas já tinham cidades. Essas cidades e essas regiões afastadas, elas acabavam ficando em segundo plano por conta da dificuldade de acesso e da falta de interesse do governo brasileiro em implantar uma política de crescimento, de desenvolvimento. Por conta disso, vai acontecer algo que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não sabem. O Brasil passou por muitos conflitos. Então, hoje é comum dizer assim: o Brasil nunca entrou em guerra. Entrou em guerra contra o Paraguai na disputa territorial ali, Brasil-Paraguai, numa guerra muito triste no século XIX, um conflito que matou muita gente, principalmente do Paraguai. Parte do que o Paraguai é hoje, do seu atraso, do seu sofrimento, se deve justamente a esses conflitos do passado, e o pior deles foi a guerra que o Brasil, a Argentina e o Uruguai fizeram contra o Paraguai. O Brasil foi o ator principal desse conflito. E tivemos vários outros conflitos. Conflitos muito fortes, muito severos, conflitos que, em território brasileiro, para tentar independência, para tentar ter mais autonomia, para tentar atrair a atenção e mudar a política do governo. Então, nós vamos ter revoltas, conflitos violentos, morte, massacres. Então, quando se fala que o Brasil é um país pacífico, ele nunca foi pacífico. Ele não é igual aos Estados Unidos, que vive envolvido em conflitos em outros continentes. Mas, internamente, o Brasil sempre foi muito violento, até os dias atuais. O Brasil é um dos países que mais tem morte de civis sem estar em guerra.
tal. Então, uma violência muito grande, uma violência do dia a dia, do trânsito, do tráfico de drogas, de roubos, de muita coisa. Então, o Brasil sempre passou por isso, de formas variadas. No passado, eram lutas principalmente por mais autonomia e tentativas de ter um governo próprio. Hoje em dia muitos chamam de guerra civil, né? Você sai na rua, você corre os sérios riscos de ser assaltado, de levar um tiro, uma facada, de tanta coisa ruim. Então, cria-se uma sociedade de medo. Então, o Brasil não é um país pacífico, nunca foi. E no passado, essas rebeliões, esses conflitos, eles se davam porque as distâncias faziam dos governos regionais de membros isolados. Eles pertenciam ao Brasil, mas não eram ouvidos. O governo naquela época ficava no Rio de Janeiro, a sede da monarquia era no Rio de Janeiro. Até depois, quando foi proclamada a República, a capital era o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele é muito distante, por exemplo, do Pará, do Maranhão, do centro-oeste brasileiro, que era muito difícil acesso. Então, os conflitos vão acontecendo em função deste distanciamento do governo e também por outros motivos que estão relacionados à nossa formação social. Pobreza, lembrando, né, o Brasil sempre teve uma classe social dominante. O Brasil foi construído como país pelos ricos e eles criaram as leis para os ricos. Então é dos ricos para os ricos. Os pobres sempre foram excluídos. Sempre tiveram muita dificuldade de receber algum tipo de benefício. Hoje ainda existe uma condição um pouco melhor, porque com o passar dos anos, algumas leis foram melhorando para dar acesso de algum tipo de benefício do Estado, como um Bolsa Família, como a escola para todos os alunos. Não foi assim da noite para o dia que resolveram dar merenda na escola. Foi uma luta muito grande. E a cada governo, a cada pessoa que assume, seja na prefeitura, no governo do Estado ou na presidência, muitas vezes o cara fala, estamos gastando muito com a educação, vamos tirar um pouco. E aí a educação ela vai sofrendo, assim como a saúde, assim como a segurança. Mas eles vão se garantindo lá porque eles são os poderosos. E as pessoas mais pobres foram sempre deixadas de lado. E isso fez surgir também muitas revoltas. Então, quando vocês lerem aí esse capítulo 5, vocês vão perceber que boa parte das revoltas são sociais. O que são revoltas sociais? Vindas de baixo para cima, da população mais pobre, de grupos muitas vezes não representados. Existem alguns que são da elite, mas eles costumam se associar aos grupos mais pobres para tentar dar um ar de igualdade na sociedade. A sociedade brasileira sempre foi desigual. Ela é como uma pirâmide, eu sempre falo isso, do formato de pirâmide. O topo da pirâmide ele é estreito, é pequenininho. E aí, nesta pirâmide, no topo estão os ricos, os poderosos, aqueles que têm muito dinheiro. Embaixo, que é bem largo, está a maior parte da população brasileira. Então, por todo o capítulo, sempre que fala do Brasil, vai ter um ar de desigualdade. E o Brasil sempre foi subdesenvolvido, ele nunca alcançou o desenvolvimento. Infelizmente não vai alcançar, tá? Não, nem sonhe que o Brasil nunca será desenvolvido, porque não há política para isso, não há interesse em transformar o Brasil em desenvolvido. Então sempre teremos uma grande malha de pessoas pobres e excluídas, tá? Infelizmente. E é por isso que vocês têm que estudar, vocês têm que batalhar para ter um lugarzinho ao sol quando forem adultos, ter uma profissão, ter um salário, uma vida digna e votar conscientemente, lutar por seus direitos, mas também saber quais são seus deveres sociais, tá bom? Porque toda a sociedade é assim. O cidadão ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Exigir os direitos e não cumprir com os deveres não dá certo, a equação não fecha. Então nós temos que pensar num Brasil melhor. E para entender o nosso presente, pensar no futuro, temos que estudar o passado, tá bom? É isso, qualquer dúvida vocês chamem no privado. Espero que vocês leiam com atenção, com calma. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa e usem máscara, tá bom? Juízo, tchau, tchau.